queridos e queridas, bem-vindos de volta a esse canal. E hoje, que nós estamos no mês de dezembro, eu estou fazendo vídeos que tenham a ver com o mês de dezembro, com férias e tudo mais. E hoje nós vamos ver uma tag sobre um assunto que é um dos assuntos que eu mais amo falar, que é viagem. E aí, eu pesquisei algumas tags sobre viagem e eu trouxe aqui algumas perguntas. São muitas perguntas, só que eu fiz apenas 9 perguntas e o décimo item vai ser conselhos. Conselhos de tia Camila sobre viagens. Eu não sei se todos que estão nesse canal já assistiram a minha tag 40 fatos sobre mim. Esse canal começou com essa tag porque ele estreou no dia do meu aniversário, 24 de janeiro, então se você ainda não viu, corre lá. E eu disse nesse vídeo que eu sou formada em turismo. Talvez pela minha inocência de adolescente, né, por escolher assim, o que você mais gosta de fazer? Então, eu não sei hoje em dia, mas na minha época, a gente pensava que a nossa profissão tinha a ver com o que a gente mais gostasse de fazer. E o que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. O que inclui comida, sem esquecer desse detalhe. Então, eu fiz a faculdade de turismo, nunca trabalhei com isso, mas em contrapartida, eu me sinto muito abençoada porque eu sou uma pessoa que viaja bastante. E eu foco, né, as minhas energias e as minhas economias em viagem. Então, eu gosto de gastar com viagem. Existe uma máxima aí que diz que é o único dinheiro que você gasta para ficar mais rico, viajando. Então, vamos falar sobre isso hoje. Eu estou muito feliz que vamos falar sobre esse assunto e vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta tem uma cola aqui, tá, gente? Como eu sempre falo para vocês, não tem enganação aqui não, tem cola, né? Porque ninguém é obrigado a decorar 9 perguntas e mais os conselhos. Como você decide o destino? Eu decido o destino pela data primeiro. Então, quantos dias eu tenho? Tenho uma semana? Eu tenho 10 dias? Junto com isso, quanto eu posso gastar? Por quê? Vai ter, a segunda pergunta são os destinos comuns mais baratos, que valem a pena, e os destinos caros, que valem a pena. Então, se eu tenho pouco dinheiro, eu escolho de acordo com o pouco dinheiro, mesmo que eu tenha muitos dias. Mas você pode também escolher assim. Eu tenho o dinheiro da passagem para tal lugar. Vamos pensar num lugar caro. Nova York. A hospedagem lá é muito cara. Bom, então eu tenho 7 dias. Eu posso ir, porque eu tenho o dinheiro da passagem, e ficar em lugares baratos. Sim, você pode fazer isso. Ou então, eu tenho 3 dias. Eu posso ir para um lugar caro, porque eu tenho poucos dias e tenho dinheiro para gastar. E aí, por exemplo, você pode escolher ficar em um hotel muito melhor. Então, a pergunta como você decide o destino? Primeiro pela data e depois pela quantidade que eu tenho para gastar. A segunda pergunta quais os destinos comuns, baratos, que valem a pena? Olha, quando eu era criança e adolescente, o meu pai me levou para conhecer praticamente o Brasil inteiro. Isso gerou em mim uma vontade de conhecer tudo fora do Brasil. Então, agora na fase adulta, desde os 15 anos, eu comecei a viajar para fora do Brasil e eu prefiro para fora do Brasil. Então, eu vou falar aqui de viagem internacional, tá bom? Barato. 2 destinos que são baratos. O primeiro é a Argentina. Vale muito a pena. Vale muito a pena conhecer Buenos Aires. Vale muito a pena conhecer outras cidades ao redor. É um dinheiro bem gasto porque a gastronomia é ótima. E até umas comprinhas você consegue fazer que valem muito a pena. Então,
A Argentina, para mim, é um destino assim. E tem mais. Não é uma vez só, não, que você pode ir. Sabe aquele lugar que é fora do Brasil, que você se sente participando de outra cultura, que é bem diferente daqui e que você pode ir sempre, porque não é um destino caro? A Argentina vale muito a pena. Um outro destino que não é tão barato quanto a Argentina, mas que vale muito a pena também, é o Chile. Fora esses dois países aqui vizinhos, eu conheci também o Uruguai. Não tive uma experiência maravilhosa, não foi o que eu esperava, mas vale a pena também. Sabe por quê, gente? Tem lugares que eu posso falar pra você, não vá de jeito nenhum, que é um lixo. Mas tem lugares que vale a pena você conhecer, sabe? Vale a pena você ver como é, vale a pena você participar daquela cultura, você ver como que é conduzido aquele país, né? Por exemplo, o Uruguai, eu não sei agora, porque faz 11 anos que eu fui, mas a gente tem a sensação de que eles estão 30 anos atrasados, sabe? Não necessariamente pro mal, não. Mas você tem uma sensação de que você voltou no tempo e essa sensação eu gostei de vivenciar. Então, de repente, se você é uma pessoa que não sabe que você não vai se adaptar nisso, nem vá. Mas, em contrapartida, a comida é muito boa e praia é muito bonita e vale a pena de alguma forma, porque na minha cabeça vale a pena nem que seja só para conhecer e vivenciar a cultura, nem que seja para você falar, acho que aqui não preciso mais voltar, entendeu? A terceira pergunta, destinos caros que valem a pena. Olha, eu não fui para muitos destinos caros nessa vida ainda, mas um lugar que é caro e vale a pena é Nova York, que é uma das cidades que eu mais amo no mundo, e o outro lugar que é caro e vale a pena é Paris. Porém, vale a pena para quê e para quem? Eu não aconselho você ir com criança pequena a Paris, porque não é muito voltado para criança, não é uma cidade que vai. Pode ser que a sua criança fique extremamente entediada. A primeira vez que eu fui, eu levei meus filhos. A Luísa tinha 5 anos e o Augusto tinha 4 anos. A Luísa ficou encantada, apaixonada, amou. O Augusto se divertiu e tal, ele tinha 4 anos, era todo engraçadinho, a gente fez coisas, se esforçou para ir em lugares que eles fossem se sentir bem, mas não é tão simples assim. Nova York tem coisa para criança também, mas é uma cidade, na sua totalidade, uma cidade adulta. Então, cuidado com isso. Agora, se quer fazer uma viagem cara com criança, faz um cruzeiro da Disney, por exemplo. É caro e é para criança. E tem tantos outros aí destinos, tá bom? Mas a pergunta é, destinos caros que valem a pena. Nova York e Paris. Eu acho que é o básico, assim, que todo mundo deve conhecer. Lembrando que ninguém tem que nada, ninguém tem que. Aí você tem que ir. Ah, sobre não ter que. A primeira vez que a gente foi para Paris, a gente foi no Museu do Louvre, levou as crianças e eles gostaram. Eu dei muita sorte com essas crianças, porque vai ter criança que vai odiar, vai falar, ai, que chato, quero ir embora, não sei o quê. E ficar dando defeito, né? No final do passeio, eles reclamaram um pouquinho de fome, não sei o quê, mas deu tudo certo. A segunda vez que eu fui, era uma viagem muito rápida e a gente não entrou no Museu do Louvre porque exige muitas horas. Mas a gente, por exemplo, foi nos jardins, que é a coisa mais linda, aqueles jardins do Louvre, embora tenha aquela pirâmide que não tem nada a ver com a história lá no meio, mas amém, tudo bem, não tem problema. Você tira fotos do ano e tá ótimo, maravilhoso. Então, precisa ver, assim, qual que é o seu interesse. Se você é uma pessoa que gosta disso, vale muito a pena ir. Agora, se você é uma pessoa que não se importa com isso, não gosta, não tem vontade de ir, não faça só porque tem que. Uma porque acaba sendo um passeio caro e também leva tempo, entendeu? Então, eu fui para Nova York
e não fui assistir nenhuma peça da Broadway, por exemplo. Se você não gosta de musical, se você vai achar um saco, não vá, porque é caro e leva tempo e tudo mais, né? Tempo e dinheiro e meio período de um dia já se foi ali. Então, se você não gosta, não vá. Se você não gosta de museu, não vá. Se você gosta de museu, que nem o Museu de Arte Natural, você pesquisa antes na internet se você vai gostar ou não. Por exemplo, o meu marido e minhas crianças amaram o Museu de Arte Natural e não gostaram do Museu de Arte Moderna. Eu gostei dos dois, eu gosto e eu vou, para mim não é um dinheiro jogado fora. Mas, e tem outra coisa também, se você tá com um grupo que nem todas as pessoas querem ir, isso daí é uma coisa que você tem que pensar bem. Eu já tô entrando em outras perguntas que nem tem aqui, mas olha só. É muito importante isso, você escolher com que pessoas você vai viajar. Essas pessoas têm que ter a ver com o seu estilo de viagem, com os seus valores na viagem, né? Porque, por exemplo, se você vai com uma pessoa que tem um gosto completamente diferente do seu, um gosta só de compras, o outro gosta só de museu. Não vai dar certo. Vai ter conflito. E ter conflito em viagem é a pior coisa que pode acontecer. Por quê? Tempo é dinheiro em viagem. Você tem só aqueles dias. E se você ficar se sentindo mal por alguma coisa que aconteceu, então mal-humorada e tudo mais na viagem, não é o lugar para estar mal-humorado e nem se sentindo mal. Então, procure viajar com pessoas que gostem das coisas parecidas que você. Por exemplo, tem pessoas que dão valor para a gastronomia na viagem. Eu separo um dinheiro para gastar com gastronomia, sem dó e sem medo de ser feliz. Eu faço aquele cofrinho e esse aqui eu dá comida. E minha mãe também é assim. A minha mãe já viajou com pessoas que não dão valor para isso, que preferem comer qualquer coisa na rua ou então comprar no supermercado e fazer no apartamento e aproveitar somente os passeios. Isso daí pode dar muito certo se você for uma pessoa que não se pode falar, falou, valeu, a gente se encontra em tal lugar, então tudo bem. Ou então pode dar muito errado, que pode ficar aquele negócio tipo, ah não, mas é muito caro, eu não vou entrar nesse restaurante, então eu espero aqui fora na porta. Gente, isso daí é a coisa mais desagradável que existe. Então, tem que pensar bem também com quem você vai viajar. Quarta pergunta. Você visita lugares repetidos? Sim, eu visito cidades repetidas, por quê? Tem alguns motivos. Dois principais. Porque eu gosto de ir na mesma cidade em várias estações do ano, exceto o verão. Eu não vou em lugar nenhum no verão. A não ser que eu tenha aqui, não tenha outra escolha. Eu já fiz uma viagem de 20 dias para os Estados Unidos no verão. Graças a Deus foi para um lugar que não ferve, né? Foi um lugar super agradável, foi uma viagem maravilhosa. Mas se eu puder escolher, eu nunca vou no verão em lugar nenhum. Então, eu gosto de ir em uma mesma cidade na primavera, no outono e no inverno. Por quê? Principalmente fora do Brasil, as cidades mudam completamente de cara. E outra, as atrações no inverno são umas, né? As atrações na primavera, outras, no outono, outras. Então, tem países que se importam muito com as estações e mudam as atrações da cidade conforme a estação do ano. Então, vale a pena voltar. Outro motivo nem sempre que eu vou nessas cidades eu consigo ver tudo que eu quero, então eu volto, então eu aproveito. Então na primavera eu vou, faço as coisas que combinam com aquela estação do ano. No outono eu vou, faço as coisas que combinam. No inverno também a mesma coisa, acabo conhecendo praticamente todas as atrações da cidade, tá bom? Quinta pergunta, você viaja sozinha? Gosta de grupo? Eu amo viajar sozinha, eu amo viajar com uma pessoa e eu não gosto de viajar em grupo. Por quê? Vou dar o meu porquê. Porque eu sempre sou a pessoa que falo inglês e espanhol. Sempre sou a pessoa, a turismóloga da história. Eu sempre escolho a comida porque eu fico traduzindo o cardápio. Eu sempre que faço o check-in de todo mundo. Eu sempre arrumo a mala de todo mundo.
Eu sempre faço tudo, então eu não dou conta de muita gente. Pra mim, a pior situação é em restaurante, porque assim, todo mundo quer escolher ao mesmo tempo, todo mundo quer pedir. E se todo mundo ficar esperando por mim para eu traduzir o cardápio, vai me causar problema e muitas vezes eu acabo não conseguindo fazer nada para mim porque eu tô dando atenção para outras pessoas. É a guia turística, entendeu? Então eu sempre viro a guia turística, então para mim é um pouco difícil. Eu e mais 3 pessoas, sabe? Tipo, 2 casais, ou eu e mais 3 amigas, eu acho que é o número perfeito. Mais que isso, eu tenho um pouco de receio. Sexta pergunta. Como planeja seu roteiro? Eu planejo meu roteiro assim. Por exemplo, eu tenho 10 dias para ficar naquela cidade, eu listo tudo que tem para fazer naquela cidade ou nas cidades. Se eu for alugar um carro, nas cidades em volta, perto. E se eu não for alugar o carro, se eu for andar de metrô, tudo o que tem aonde o metrô alcança, até onde vai esse metrô, até onde ele alcança, o que eu posso explorar. E aí eu faço assim, eu sou a pessoa que faço a planilha do Excel e falo, na segunda-feira, então eu viajo de domingo, por exemplo, na segunda-feira nós vamos chegar no aeroporto 7 da manhã, a gente vai até a cidade, vai fazer um passeio das 8 ao meio-dia, depois a gente vai fazer o check-in no hotel. Então eu programo com o horário todas as coisas, e então assim... eu já chego, o hotel geralmente o check-in é às 3 da tarde, eu geralmente chego nos destinos de manhã. Então, o que que eu faço? Eu peço lá na recepção do hotel se eu posso guardar as malas até o horário do check-in. Enquanto isso, eu faço o passeio nas cercanias do hotel. Faço um reconhecimento de área, vejo o que que tem ali perto, o que que eu vou poder, né, onde comer e tudo mais. Uma outra dica muito legal é que se você vai para um destino que você nunca foi, vale a pena fazer o City Tour. City Tour é coisa de turistão? É coisa de turistão. Um dos meus conselhos, inclusive, é turistão sim ou não? Sim para a primeira vez que você vai naquela cidade, eu acho que vale muito a pena, porque daí você faz um mapeamento e você percebe o que você vai querer voltar, onde você vai querer ir de novo e explorar melhor, e aonde você não quer nem saber porque não gostou, não tem a ver com você, não tem a ver com a sua família e nem com o propósito dessa viagem, né? Então, programa turistão, eu vou falar mais um pouquinho aí na parte dos conselhos. Quem mais? Voltando na pergunta, como planeja seu roteiro? Então, toda vez que eu tô naquele ponto, naquele lugar, eu exploro tudo que tem perto para eu não ter que ficar indo e voltando. Então, como é cidade que tem metrô. O metrô é muito fácil de andar, tudo. Nossa, tá um pouco estranho esse cabelo. Metrô geralmente é muito fácil de andar, né? Mas nem por isso eu vou ficar, agora vamos pra cá, agora vamos parar na estação lá, não, volta porque eu esqueci. Não, vamos planejar isso daí pra não ter que ficar indo e voltando. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é andar a pé pelas cidades. E aí eu desço em um determinado ponto que eu sei que tem alguma coisa que eu quero ver e vou andando até um outro ponto. Por exemplo, eu ando às vezes 2, 3 quilômetros, mas ando passeando, entendeu? Eu me solto num ponto e vou até outro ponto lá que eu tô interessada em ir a pé. Amo andar a pé em viagem. Sétima pergunta. Já achou alguma viagem péssima? Já. Já achei alguma viagem péssima. Eu fui para Jerusalém e eu não gostei. Por muitos motivos, mas eu acho que o principal motivo que eu não gostei foi que eu fui com uma agência de viagem muito ruim. Os guias eram horríveis. Além de não prestar bom atendimento, sabe, levava de qualquer jeito assim, não dava muita atenção, não explicavam as coisas direito. E se você vai para um lugar histórico como Jerusalém, o principal é alguém
que te guie e te conte as histórias e te aponte os lugares e faça questão de o mais detalhado possível do roteiro. E eu acho que eu errei na escolha da agência. 8. Lugares que você gostaria de visitar. Tem lugares que eu gostaria de visitar que são lugares que eu imagino que eu vou querer voltar várias vezes. Por exemplo, Barcelona. Eu tenho vontade de ir, mas é um lugar que eu imagino que eu vou querer voltar sempre. Milão. Tenho impressão que eu vou querer voltar sempre. Agora, tem lugares que eu quero ir uma vez. Só pra vivenciar. E vou falar 2 lugares aqui, são muitos, tá? Mas 2. Um é Dubai, que eu já falo morrendo de medo, porque quem me conhece sabe que eu odeio calor. E eu tenho medo de passar calor. E o outro é a Grécia, que eu tenho uma vontade, assim, de ir, mas também, se eu não for, não tem problema. Ah, Dubai também, se eu não for, se não der tempo, né, nessa vida, e aí pra mim não tem problema nenhum. 9. Moraria em algum lugar que foi? Sim, e eu achei essa pergunta muito legal, porque eu moraria em vários lugares que eu já fui. Vários mesmo. Porém, existem lugares que eu fui que eu não achei turístico o suficiente, porém eu moraria tranquilamente. Sabe quando você vai no lugar e fala, não é aquele lugar para eu vir passear uma vez por ano. É um lugar, assim, comum, de ótima qualidade de vida que eu moraria. Então, eu moraria em um lugar que eu não iria para turismo, que eu iria para morar mesmo. Deu para entender, né? Então tá bom. E por fim, para esse vídeo não ficar extremamente longo, e é o tipo de vídeo que fica longo, me perdoem, aí os apressadinhos, eu tenho uma dica para os apressadinhos, coloca o vídeo para rodar com 1.75 de velocidade, vocês vão entender tudo que eu falo, porque eu falo super devagar, e tudo que eu falo dá para entender, e vai economizar o seu tempo, beleza? Fica essa dica. Por último, conselhos. Aquilo que eu falei é um conselho. Turistão, sim e não. Quando é uma cidade que eu não conheço, eu gosto de fazer o city tour no primeiro dia. Quando é uma cidade que eu conheço, eu não gosto de ir em lugar turistão. Então, por exemplo, quando eu vou para Nova York, eu não vou ver a Estátua da Liberdade. Eu não fico subindo no Empire State, nem no Rockefeller Center. Eu só vou em lugar turistão se eu tenho muita vontade de ir, ou se eu tiver com alguém que eu acho que vale a pena eu levar, a gente ir. Outra coisa, restaurante de turista eu não gosto de ir. Eu gosto de encontrar um restaurantinho, nada a ver, ali no meio do bairro, onde não tá a galera, onde não tá aquele povaréu. Então, por exemplo, quando eu vou para Nova York, a Times Square é o lugar mais bombado de gente que tem. Eu passo na Times Square toda vez? Eu passo, só que cada vez é com um propósito diferente. Então, às vezes tem uma loja que eu sei que tem ali que eu quero ir para algum propósito meu, e então eu vou até lá. Ou algum restaurante que tem ali perto que eu quero ir e tal. Mas ir lá por ir para fazer o programa turístico toda vez, não. Eu fui algumas vezes e já não vou mais, só se tiver algum outro propósito junto, entendeu? Mala. O que eu faço com as malas? Eu levo o mínimo de coisa possível. Então, é uma peça de baixo para 5 peças de cima. Então, eu levo uma calça jeans, eu levo uma camiseta de manga longa, 2 regatas e 2 camisetas de manga curta para usar com essa mesma calça. Shorts, a mesma coisa, bermuda, sei lá, saia, né? Outra coisa, levo o mínimo possível de produtos de beleza, os menores que eu tiver. E se eu for para um lugar onde é tudo muito barato de comprar, aí que eu não levo mesmo.
Então eu levo assim o essencial. Outra coisa, acessório em viagem. Eu ponho um brinquinho discreto, uma correntinha discreta que eu vou poder usar todo dia, inclusive tomar banho com ela e com um brinquinho, dormir com um brinquinho e só. Não fico. Essa última viagem que eu fui com o propósito de comprar um relógio, então eu fui sem relógio. Porque eu ia comprar um relógio, então para não ficar aquela montoeira de coisa. Se eu vou com o propósito de comprar um óculos, eu já vou sem óculos. Então eu levo o óculos mais fuleirinho que eu tenho para que não faça vista na hora de voltar. Porque na hora de voltar, sua mala vai passar no raio-x. Se tiver aquele monte de óculos, aquele monte de relógio, aquele monte de sapato, vai chamar atenção. E você poderá ter problema, né, na alfândega, lá na Polícia Federal e tudo mais. Outro conselho, evite problemas. Então, na ida, se você vai para outro país, vai chegar no aeroporto, na alfândega, lá na Polícia Federal para entrar, tem uma filinha, né, da Polícia Federal para carimbar teu passaporte para você entrar no país. Não faça piadinha, não fique rindo, não fique mexendo no celular, não fique tão à vontade assim e nem fique com cara de apavorado também. Então, nem muito sério e nem muito relaxado. Se comporte normalmente. Você tá no lugar como se fosse uma repartição pública, não dá pra ficar fazendo piadinha, não dá pra ficar cutucando o outro na fila, não dá pra fazer brincadeirinha, porque você pensa que não, mas eles estão observando o tempo todo. Quando você voltar, não venha com aquela cara de apavorado, tô cometendo um crime. Passa ali tem sempre um policial federal no balcãozinho olhando com aquela cara pra você de vou te pegar. Bom dia, pleno. O máximo de plenitude que você puder. Não passe assim, tipo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não. E nem muito, ai, tudo bem, bom dia, não sei o que. Não faça isso. Tá bom? Mantenha ali a linha e seja uma pessoa equilibrada em todas as coisas. Tá bom, queridos e queridas? Se tiver alguma pergunta que vocês querem que eu responda, que eu ainda não respondi, põe aqui embaixo que eu respondo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag de férias, de viagem, de dezembrão. E a semana que vem tem mais, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.